Oi pessoal, estamos aqui em mais um podcast da Clínica Lua. Eu me chamo Flávia, sou formada em Educação Física, especialista em Psicomotricidade. Estamos aqui também com a Jordana, que vai se apresentar. Oi Flávia, muito prazer pessoal, eu sou a Jordana, fisioterapeuta aqui da Clínica Lua. E hoje junto com a Flávia nós estamos aqui para gerar um pouco mais de proximidade com vocês pais e esclarecer algumas dúvidas que são muito frequentes durante os atendimentos. Juntas nós pensamos em algumas perguntas para tentar esclarecer um pouquinho dessas dúvidas, então eu vou começar aqui perguntando para a Flávia qual que é a diferença da fisioterapia para psicomotricidade, Flávia? Bom, trazendo questões conceituais realmente sobre a psicomotricidade, ela vai relacionar questões da mente com questões do corpo físico. Então, há um trabalho relacionado com essa questão social, emocional, afetiva, e a partir disso vão se desenvolver ferramentas para que o indivíduo possa trabalhar melhor no seu dia a dia. Isso. Na minha visão, assim, a psicomotricidade ela traz um olhar mais lúdico, né, das habilidades motoras mesmo dos pacientes. Já a fisioterapia, a gente trabalha mais a questão técnica, então a gente vai ter um olhar como um todo daquelas habilidades adquiridas e de marcos mesmo do desenvolvimento neuropsicomotor, como pular, correr, pegar, segurar. Então eu acho que essa seria a principal diferença, né, das duas. Acaba que os exercícios se parecem muito, mas nós temos objetivos terapêuticos bem divergentes ali. Então a fisioterapia trabalharia mais a função como força muscular, posicionamento, postura e ganho de habilidades motoras também. Jordana, eu diria que a fisioterapia é a estrutura e a psicomotricidade vai trabalhar essa estrutura como uma ferramenta, né? Então, ela vai usar da noção espacial, da coordenação motora, de questões do tônus, né? Questões que são trabalhadas também na fisioterapia, para colocar aquele indivíduo para usar o próprio corpo, né, como ferramenta para o seu dia a dia, como já foi falado. E se a gente estender um pouco mais, a gente consegue trazer a educação física também como um aporte para o esporte, por exemplo, né, que vai contribuir para a socialização, entre outras questões muito importantes do indivíduo. Também concordo com você. Eu concordo com você, Flávia. Eu acho que é isso mesmo, as diferenças básicas ali das duas especialidades. E uma questão que eu acredito que seja de muita dúvida para pais e toda essa comunidade é se para a fisioterapia há uma necessidade de prescrição médica para iniciar a terapia e a avaliação. O que você poderia contribuir? Essa é uma pergunta muito legal. Em tese, nós fisioterapeutas, nós somos profissionais de primeiro contato. O que isso significa? Que a gente não precisa de uma indicação médica e de uma prescrição médica para que o paciente chegue até nós. Então, o paciente que ache que tem a necessidade ou o familiar, ele pode entrar em contato diretamente com o fisioterapeuta e agendar uma avaliação e a gente fazer isso sem intermédio nenhum ali médico de prescrição. Porém, na prática, não é muito isso que a gente vê, porque acaba que hoje, pela cultura do plano de saúde, a gente tem algumas limitações mesmo enquanto terapeutas em colocar em prática esse primeiro contato. Então, a gente fica subordinado a essa prescrição médica para que o paciente venha até nós se for um paciente de convênio. Sim. No caso da psicomotricidade, precisa dessa prescrição também ou o paciente pode chegar diretamente até vocês? Pode vir até nós, desde que não esteja vinculado a planos de saúde, porque através do plano de saúde ele precisa de fato de um laudo, de uma indicação do médico. Caso não haja essa necessidade de vincular planos de saúde, o indivíduo, a criança, enfim, ele pode vir até nós como uma prática mesmo para desenvolver questões motoras de forma sistematizada, de forma elaborada, mas não necessariamente com esse vínculo médico. Então, no caso da psicomotricidade, é uma terapia que também tem cobertura pelo plano de saúde.
É muito legal, Flávia, assim. E como que funciona um pouco da avaliação do psicomotricista com o paciente? Bom, a avaliação da psicomotricidade vai ser a partir de determinados protocolos que existem, né? Protocolos motores. E isso vai depender de cada profissional, de cada psicomotricista para escolher o seu a partir da realidade que ele estiver. E aí, a partir da avaliação, vai se dar os atendimentos, né? Vai se dar os objetivos que aquele profissional vai elencar para cada paciente. E na fisioterapia, Jordana, como que isso funciona? Flávia, eu particularmente eu gosto de visar muito a indicação médica e a queixa principal daquele familiar que trouxe esse paciente para mim. Então, dentro disso, eu elaboro algumas dúvidas que eu gosto de esclarecer para montar ali todo um conteúdo mesmo de protocolo, mas nós também temos fichas que nos direcionam ali. Então, no caso do autismo, por exemplo, são protocolos internacionais que a gente segue ali como critério mesmo de avaliação, que vai avaliar as habilidades motoras do paciente, cognitivas, respostas às vezes sociais, como que foi a gestação dessa mãe, como que essa criança desenvolveu nos primeiros meses de vida e até chegar até mim. É importante salientar isso, da importância da anamnese, né? Antes de qualquer atendimento. Então, antes da avaliação, ter uma anamnese com a família para entender muitas questões que muitas vezes não serão captadas ali através da avaliação. Eu sempre brinco que o paciente do livro ele é diferente do paciente que a gente pega, né, no consultório. Sim. E a gente trazer essa proximidade para a realidade da família é muito importante no tratamento. Que a gente traz um tratamento mais humanizado e direcionado para aquelas necessidades. Porque o que é necessário para mim, às vezes, não é prioridade para aquela família. Sim. Então, a gente precisa ter esse entendimento também, né? É verdade. E no caso da psicomotricidade, vocês utilizam de algum método terapêutico específico para tratamento desse paciente? Como que funciona? Então, aqui na Clínica Lua, nós utilizamos a psicomotricidade baseada na ciência ABA, né? Então, nós seguimos a nossa prática, pautamos a nossa prática na ciência ABA, com o intuito de alinhar com toda a equipe, né, o que será realizado no tratamento desse indivíduo. Eu tenho a formação no método avançado do reequilíbrio tóraco-abdominal, que é conhecido como RTA, que é a fisioterapia gentil. Nós nos pautamos muito ali pelo sinergismo mesmo do corpo. O que é isso? O funcionamento e as ligações. Então, a gente visa um equilíbrio do desenvolvimento, partindo do princípio que o tórax é o centro. Então, o tórax e o abdômen são o centro desse desenvolvimento para nós. Mas as terapias são todas regidas ali também pela ciência ABA, então eu uso dos dois métodos terapêuticos para conduzir os atendimentos ali. Sempre de forma muito lúdica, brincando com o paciente, entendendo as limitações daquele paciente, né? E visando também nossos objetivos terapêuticos. Complementando o que já foi dito, na área da psicomotricidade, além da ciência ABA, aqui na clínica a gente se baseia nas habilidades psicomotoras, que são 7. Noção espaço-temporal, motricidade grossa, motricidade fina, lateralidade, tônus, propriocepção. E no caso do desenvolvimento emocional e social mesmo desse paciente durante os atendimentos, tem algum ganho também nesse sentido, Flávia? Com certeza, Jordana. A psicomotricidade vai contribuir com esse desenvolvimento motor, cognitivo e social do indivíduo, né? Então, a partir disso, nós vamos desenvolver autoconfiança, resolução de problemas, o indivíduo vai conseguir se compreender melhor, muitas vezes, aprender a socializar de alguma forma para que ele consiga desenvolver outras habilidades no cotidiano. Então, a psicomotricidade só traz ganhos para quem a pratica, né? E eu imagino que na fisioterapia seja assim também, né?
Sim, é porque quando a gente pensa no ganho de habilidades, a gente pensa num indivíduo inserido mesmo no ambiente, né, na sociedade. E isso melhora os aspectos emocionais e sociais. Então, ele entender os próprios limites e as capacidades de funções trazem uma autonomia maior para esse paciente. Então, fora isso que também na terapia a gente trabalha a questão da espera, modulação da impulsividade desse paciente. Então a criança acaba que tem ganhos de formas gerais, tanto emocionais e sociais, apesar de não ser um foco terapêutico. Jordana, aqui na Clínica Lua, a maioria dos pacientes são crianças e adolescentes. Mas para quem são indicadas essas práticas? Então, a fisioterapia ela vai depender, na verdade, Flávia, da indicação clínica, mas ela pode ser abordada desde o recém-nascido até o paciente idoso mesmo, e pacientes sendo típicos ou atípicos. O que a gente precisa ter é uma boa avaliação mesmo, e como eu disse, o paciente ele pode chegar diretamente com alguma queixa, seja ela dor ou seja alguma dificuldade mesmo motora. No caso aqui nosso, da clínica, nosso maior perfil hoje é a pediatria e os pré-adolescentes, né? E no caso aqui do nosso público aqui da clínica, os pacientes que são atendidos por mim são esses pacientes que realmente têm alguma queixa de habilidades motoras. Normalmente as queixas dos pais são: a criança não consegue pular, não consegue sustentar o tronco, não senta na posição corretamente. Crianças que têm uma hiperatividade mais exacerbada também pode ser um reflexo ali de fraqueza muscular mesmo. Então, assim, a gente visa fortalecer mesmo esses pacientes para ganhos de habilidades motoras do dia a dia, de atividades de AVDs mesmo, que são de vida diária, né? Interessante que você mencionou pontos que também são trazidos na psicomotricidade, né? A psicomotricidade, hoje em dia, ela está muito disseminada nesse público autista, nessa comunidade, mas ela é muito trabalhada em outras idades, né? Tem a gerontopsicomotricidade, que é trabalhada com idosos, até porque o nosso corpo ele precisa ser exercitado vai ser exercitado e precisa, né, até o fim da nossa vida. Então, a psicomotricidade vai vir justamente para trabalhar questões motoras, cognitivas e afetivas, não só com crianças, mas com qualquer faixa etária. E é muito importante, de fato, que seja praticado para que o indivíduo consiga se desenvolver melhor com o passar dos dias e conseguir alcançar seus desejos e o que ele de fato almeja. Muito legal, Flávia. Era uma dúvida que eu tinha, porque assim, acaba que a gente vê essa atuação muito ali somente com pacientes autistas, né? Mas quais são as possibilidades ali que você costuma indicar para os pais de exercícios psicomotores para serem trabalhados em casa? Tem alguma tarefinha de casa que você passa? Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer a necessidade da brincadeira no cotidiano da criança. Então, através da brincadeira, a criança vai desenvolver muitas dessas habilidades que são trabalhadas na psicomotricidade. Então, o tempinho que o pai, a mãe, o responsável tem ali com a criança para brincar com ela, não fazer terapia em casa, já vai contribuir muito, até mesmo para a terapia no ambiente clínico, né? A gente vai ajudar muito o profissional. Então, é importante que os pais brinquem e através da brincadeira tragam jogos de movimento, né? Por exemplo, dança da cadeira, alguma brincadeira de vivo ou morto, jogos ou brincadeiras mesmo que podem trabalhar motricidade fina para que a criança se desenvolva naquilo e consiga executar atividades do cotidiano, né? Como você falou, de vida diária. Então, tudo isso é muito importante. E atividades que vão também trazer essa questão afetiva, porque através da brincadeira com o responsável, a criança vai se sentir mais próxima, vai se sentir muitas vezes mais amada, mais querida. Então, ela vai se sentir também mais motivada a executar qualquer atividade. Quando se está mais motivado, a aprendizagem com toda certeza vai ser melhor, vai ser maior. Então, tudo isso é muito importante. São os famosos reforçadores, né? Que a gente brinca com
com os pacientes. Então, a gente usa muitas vezes de recursos terapêuticos do brincar, brinquedos mesmo, algo que a criança goste, que estimule ela, né, Sim. a se inserir mais. E eu acho que os pais são os principais reforçadores que nós temos. E quando a gente tem uma família que entende isso e se entrega às abordagens terapêuticas, essa criança ela desenvolve muito mais rápido, né? No caso, assim, eu sempre brinco com os pais, eu falo assim, criança tem que ser criança. Aqui acaba que já é uma rotina muito puxada, né? Então, são várias horas de terapia, muitas coisas, é cansativo. Então, nesse ambiente domiciliar, eu também acho que é muito importante trazer uma leveza a mais. Claro que não pode deixar de fazer as demandas que a gente passa, né? Mas de uma forma mais leve, de um olhar mais tranquilo e tentando gerar proximidade sempre com esse paciente, né? Não esquecendo que tudo isso é muito sério, né? Não, a ludicidade, a brincadeira não é sinônimo de qualquer coisa, nem sinônimo de descompromisso. Então, tudo isso, há muito compromisso, há muito trabalho, há muita elaboração naquilo que está sendo proposto. E em casa do mesmo jeito, né? É preciso que haja um compromisso com aquilo que está sendo feito, com aquilo que foi orientado. Então, a brincadeira é algo muito sério e a vida da criança é a brincadeira, né? Sim, as crianças elas aprendem brincando e por imitação. Então, quando os pais se inserem nessas atividades, a gente tem ganhos terapêuticos muito maiores, né? Com certeza, Jordana. Jordana, você mencionou sobre algumas queixas trazidas, por exemplo, crianças que têm muito hipotônica. Por exemplo, crianças que são muito hipotônicas, e é uma questão que nós tratamos muito nas reuniões semanais. O que você acredita que isso pode gerar a longo prazo negativamente, caso não haja uma intervenção da forma adequada para essas crianças, para esses pacientes? Então, Flávia, a hipotonia é uma das principais queixas mesmo das famílias e é o que a gente mais vê nos pacientes autistas, né? É uma das nossas principais demandas ali fisioterapêuticas. E quando a gente pensa nisso não tratado a longo prazo, isso pode gerar vários prejuízos sérios, como alterações inclusive músculo-esqueléticas para esse paciente, uma escoliose muito acentuada por fraqueza muscular, questões de disfunções na marcha, que é o andar da criança, né? E além de prejuízos motores também, como andar, correr, pular, desviar de alguns obstáculos. Então, isso dificultaria como um todo na vida diária dessa criança, né? Porque a criança, no ambiente externo, ela nem sempre vai estar sob supervisão. Então, a gente precisa pensar na maior autonomia para esse paciente. E a hipotonia, ela acaba que gera um prejuízo social mesmo. Então, muitas vezes a criança ela não consegue ficar sentada num restaurante porque ela não consegue se manter ali com um tônus ativado. Então, na sala de aula, ela tem uma busca de movimento maior porque ela cansa de ficar sentada. Quando a gente está sentado, olha aqui, nós estamos sem apoio, né? Então, a gente usa ativação abdominal, a gente usa as ativações dos nossos paravertebrais, então a gente usa o nosso corpo de uma forma como um todo. E se a gente não tem esse ganho de força, compromete funções básicas mesmo do nosso dia a dia, né? Então, acaba que isso, eu acho que essa perca ali do social, para mim, é o mais importante quando a gente pensa em autismo. Mas também pode gerar comprometimentos musculares mesmo, como encurtamentos e até questões ósseas mesmo. Muitas vezes as famílias vêm com queixas de que a criança é muito preguiçosa, ou ela é muito desleixada, só fica escorada, largada, e nem sempre é esse o ponto, né? Muitas vezes ela tem essa questão do corpo mais hipotônico e não consegue se sustentar de forma ereta, de forma posicionada mesmo, ativa, né? Exatamente. As famílias às vezes ficam falando que é uma busca sensorial. Tem os pacientes que têm a busca sensorial, sim, mas tem os pacientes que têm a fraqueza muscular.
E a grande maioria tem, na verdade, essa fraqueza. Então, o paciente simplesmente deita no chão, do nada. Ele está cansado, entendeu? Então, ele tá sentado aqui e está balançando. É uma busca sensorial? Sim, mas é uma forma também de eu ativar vários músculos em contração. Então, isso gera uma estabilidade corporal maior, entendeu? Para esse paciente. Então, é muito complexo, né? Quando a gente pensa com assim. toda certeza. Então, acaba que envolve várias áreas, né? Também nesse sentido. E é onde a gente vê o tanto que as áreas são interligadas, né? Elas de fato coexistem. Nós estamos aqui conversando e dialogando sobre coisas muito semelhantes e provavelmente a TO vai ter algo muito semelhante, a psicopedagogia, a psicologia, então todas as áreas conversam muito e por isso a importância desse alinhamento, né, entre as áreas e de um comprometimento entre toda a equipe. Por isso eu acho que aqui na clínica os pacientes têm desenvolvido tão bem, porque nós visamos muito o alinhamento de condutas interdisciplinar, né? Para quem ainda não sabe, toda semana a gente tem uma reunião às segundas-feiras, onde a gente discute todos os casos dos pacientes e traz demandas de outros profissionais, porque às vezes eu com uma visão consigo dar mais possibilidades terapêuticas mesmo não sendo da minha área, né? Então a gente tem bastante essa troca e a gente tem tido excelentes resultados, não é? É verdade. Flávia, eu fiquei numa dúvida, acabou que passou ali da conversa, mas eu fiquei na dúvida quem que pode fazer a psicomotricidade? É uma formação específica? Como que funciona? Há um tempo, a psicomotricidade era somente uma especialização. Então, qualquer pessoa que tivesse uma formação, uma graduação, um curso superior poderia realizar essa especialização, né? Então, um fisioterapeuta, no meu caso, um profissional de educação física, um pedagogo, na verdade, né, poderia realizar com tranquilidade. No entanto, há uns anos atrás, houve uma mudança em que se criou um curso de psicomotricidade, assim como outras graduações. Então criou-se um curso de psicomotricidade por conta disso, para que daqui para frente, né, um psicomotricista, que haja novos psicomotricistas, ele precisará realizar um curso de graduação como outro qualquer para que essa área continue para que nessa área continue havendo novas formações. Entendi. Então, eu hoje, se eu fosse iniciar uma formação de psicomotricidade, não conseguiria mais fazer somente a pós-graduação. Eu preciso realmente iniciar uma nova graduação em psicomotricidade, seria isso? Exatamente. Legalmente, precisa-se de um curso de graduação para que você possa exercer essa área. Entendi. Flávia, foi muito bom estar com você aqui hoje. Eu acho que a gente conseguiu explanar bem, né, todas as dúvidas que a gente vem recebendo aqui dos pacientes e das famílias. E é isso. Te agradeço, Jordana, pela oportunidade de compartilharmos experiência, compartilharmos conhecimento. É muito importante mesmo que a gente alinhe nossas ideias, né, para os nossos atendimentos. E ficamos por aqui, pessoal. Nos acompanhem nos próximos episódios e obrigada pela sua presença.